alunos e professores, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu estou aqui, professora Valcineide Malta, para ministrar, então, esse assunto que é tão importante. Vamos verificar? Essa aula é de número 34. O objeto de conhecimento é experimentos aleatórios, espaço amostral e estimativas de probabilidade por meio de frequência de ocorrência. O detalhamento é seleção de uma amostra estatística, probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências. Vamos lá, então, à nossa aula. Olá, olá! Na aula de hoje, então, nós iremos trabalhar a probabilidade. Então, nós vamos verificar as chances da ocorrência de um determinado evento. E nós vamos trazer aqui uma figura bem interessante, porque nós iremos utilizar na nossa aula. Então, nós temos aqui, observem ao meu lado, nós vamos colocar aqui um dado, por exemplo. Então, a probabilidade surgiu, então, da necessidade que as pessoas viram de investigar resultados de jogos, como, por exemplo, no lançamento de um dado. Quais são as chances, por exemplo, de obter número par no lançamento? Quais as chances de obter um número ímpar? Então, vocês verificaram ali que ele tem a mesma chance de qualquer face ser a escolhida, certo? No caso, no lançamento, qualquer uma dessas 6 faces podem estar para cima, não pode? Então, é a mesma chance. Então, nós iremos calcular quais são as chances de um determinado número ou de uma determinada face. Então, lembremos aí que um dado possui 6 faces, esse cubo, no caso, cada uma delas representa uma numeração que vai de 1 até 6. Então, vamos lá, então, investigar isso? Vamos à nossa cartela para o nosso primeiro conceito dessa aula. Observem aí que nós vamos agora trazer o conceito de espaço amostral e eventos. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Ou seja, vamos lembrar do nosso dado. Todos os resultados possíveis no lançamento de um dado, qualquer um dos 6. Eu tenho ali todos eles que vai de 1 até 6. Isso é o espaço amostral. E o que é, então, o evento, professora? O evento, que nós vamos indicar pela letra E, é qualquer subconjunto do espaço amostral. Ou seja, são as possibilidades favoráveis. Ou seja, se eu perguntar, então, qual é a chance de obter o número 1 no lançamento de um dado? Então, nesse caso aí, eu tenho um evento, que é sair o número 1, tá certo? Vamos, então, a um exemplo aqui, tá bom? Além desse que eu dei agora. Vamos lá. Verifiquem aqui comigo. No lançamento de um dado perfeito, no caso, né, não viciado, e observando a face voltada para cima, temos o espaço amostral, é o conjunto de todos os resultados, como nós acabamos de definir. E quais são esses resultados possíveis? Todas as faces de 1 até 6, ok? Nós temos aqui um exemplo de evento, nós vamos chamar de evento A, que é a chance de ocorrer um resultado par. Então, no lançamento de um dado, qual é a chance de ocorrer um número par? Então, eu tenho aqui quantas possibilidades? Eu tenho 3, que são os números pares, de 1 até 6, que é o 2, o 4 e o 6. Então, o evento A, ele tem 3 elementos, e nós indicamos assim, pela sua representação. O número de elementos do evento A é igual a 3, ok? Então, nós vamos utilizar aí essas nomenclaturas para o estudo, então, de probabilidade. Então, geralmente, a gente indica o espaço amostral pela letra S e nós vamos indicar, então, o evento por qualquer letra maiúscula, tá? Lembrando que N é o número de elementos, tá, de um evento. Como a gente viu aí, o evento A, obter um número par. Então, o número de elementos do conjunto A, no caso do evento A, é igual a 3, porque nós temos aí 3 possibilidades para números pares, que é o número 2, o número 4 e o número 6, ok? Vamos então verificar, e o que é essa tal de probabilidade, professora? Vamos então à nossa cartela. O que é a probabilidade?
A probabilidade é o estudo das chances de obtenção de cada resultado de um experimento aleatório. Então, eu posso calcular a chance de obter um certo resultado, tá ok? Isso é a probabilidade. Professora, a senhora está falando aqui de cada resultado de um experimento aleatório, mas o que é esse experimento aleatório? Um experimento aleatório é quando não é possível prever os resultados de algo realizado sob condições idênticas. Como, por exemplo, a gente acabou de verificar aí no lançamento de um dado. A gente pode verificar também resultados, por exemplo, de um torneio de futebol. No início, todos têm a mesma chance, não tem? Então, conforme vai passando aí as probabilidades, as chances irão mudando. Mas, no início, a gente não pode determinar, não sabe dizer qual é o resultado, certo? Por quê? Porque as condições são idênticas no lançamento de um dado, no lançamento de uma moeda, tá certo? E você pode ir verificando as outras possibilidades, tá? Isso é a probabilidade, tá? É obter cada resultado de um experimento aleatório, tá? As chances para isso. Vamos continuar então? E como que eu posso calcular? Se eu posso obter as chances, eu vou fazer um cálculo matemático. E como a gente pode calcular essas chances, essa tal da probabilidade? Vamos à nossa cartela mais uma vez, porque nós iremos calcular da seguinte forma. A probabilidade de determinado resultado em experimento aleatório é a razão, ou seja, a divisão entre o número de possibilidades favoráveis e o número total de possibilidades. Então, eu vou dividir os casos favoráveis pelo total de possibilidades. Está aqui, ó. Isso é a probabilidade. É a divisão, mais uma vez, entre o número de possibilidades favoráveis, que é o evento, número de elementos do evento, dividido pelo total das possibilidades. No caso, o espaço amostral. Professor, isso está muito teórico. Vamos então à prática do que é esse cálculo de probabilidade. Olha o nosso primeiro exemplo aqui. No lançamento de um dado perfeito, ao observar a face voltada para cima, qual a chance de obter um número par? Então vamos lá. Eu já sei que para calcular a probabilidade é eu fazer a divisão entre o número de elementos do evento dividido pelo total de possibilidades, ou seja, pelo espaço amostral, tá certo? Então, vamos verificar. O espaço amostral a gente já sabe. Qual é o espaço amostral? São todas as chances. E quais são todas as chances de um dado? Um dado tem 6 faces, ou seja, qualquer uma das 6, certo? Do número 1 até o número 6. Mas ele quer saber qual a chance de obter um número par. E a gente já sabe que esse evento tem 3 elementos, certo? Então, vamos lá. A quantidade de eventos A, que eu vou chamar aqui, que ocorreu um número par, são 3. É o número 2, o 4 e o 6. Então, tenho 3 casos favoráveis dividido pelo total. O espaço amostral, que são todas as faces de um dado, ou seja, qualquer uma das 6. Então, pronto, tá aí. É essa divisão. Mas eu posso simplificar isso, não posso? Então, eu tenho aí uma fração e eu posso simplificar isso por 2. Então, posso simplificar isso por 3, tá? Então, ó, 3 dividido por 3 é igual a 1 e 6 dividido por 3 é igual a 2. Estava dando resultado aí para vocês já, né? O resultado, então, é 1 a cada 2. Qual a probabilidade de ocorrer um número par no lançamento de um dado? É 1 a cada 2. Mas 1 sobre 2 eu posso também representar por porcentagem. Só eu fazer a divisão 1 dividido por 2, que é 0,5. E 0,5, transformar em porcentagem, só é multiplicar por 100. Ou seja, aumentar 2 casas decimais ali. Então, quais são as chances? Eu tenho 50% de chance de que no lançamento de um dado eu obter um número par, tá certo? Então, olha lá, a probabilidade, ela pode ser representada por meio de fração
e ela também pode ser representada pela porcentagem, tá certo? Então, verifique ali que geralmente os resultados vão estar ali nas alternativas, então você vai analisar cada uma das alternativas, tá certo? Então, você verifica se está pedindo o resultado em fração ou nas chances em porcentagem, tá certo? Então, isso é o cálculo de probabilidade. Então, uma chance a cada duas, é assim que eu leio, ou seja, a metade, eu tenho 50% de chance de obter um número par. E isso está bem claro, porque se eu tenho 6 números, de 1 até 6, metade é par e metade é ímpar, tá certo? Mas eu poderia colocar outros eventos aí também, tá ok? Eu poderia, por exemplo, colocar quais são as chances de obter um número menor que 3, certo? E aí já seria um outro cálculo. Eu analisaria quais são essas possibilidades e dividiria pelo total da mesma forma, tá ok? Vamos voltar então à nossa cartela para que você possa fazer as suas anotações. Nós temos o mesmo cálculo, tá, que nós estávamos fazendo. Qual é a chance de obter um elemento par, um número par no lançamento de um dado? Então, mais uma vez, nós indicamos ali o evento, tá, que é obter um número par por A maiúsculo. Quais são as chances? 3 chances, que é o 2, o 4 e o 6, 3 elementos. Então, vai ficar 3 dividido por 6 e você simplifica por 3, que vai dar meio, tá certo? Se for uma questão de alternativa e as respostas tiverem fração, tá aqui a nossa resposta. Se tiver em porcentagem, então basta você fazer a divisão, 1 dividido por 2 é 0,5. Para transformar em porcentagem, né, multiplica por 100, ou seja, acrescenta 2 casas decimais, que é 50%. Tá ok? Então, foi o nosso primeiro exemplo aí do cálculo de porcentagem. E agora, nós vamos a um outro exemplo também, para que a gente possa acompanhar aqui o cálculo, para que fique bem claro para vocês como que se calcula a probabilidade. Vamos lá. O exemplo 2 diz assim: no lançamento de um dado não viciado, qual é a probabilidade de sair um número menor do que 3? Vamos lá? Com a face voltada para cima, certo? Então, qual é a chance? Qual é a probabilidade de obter um número menor que 3? Vamos verificar, então. Vamos para a solução. Primeiro, o espaço amostral nós já sabemos. Todos os elementos. Eu tenho quanto? Eu tenho 6 elementos, tá? Vamos corrigir aqui, ó. Eu tenho 6 elementos. Porque no lançamento de um dado, então, de 1 até 6. O espaço amostral, 6. E o evento, que é sair um número menor do que 3? Olha, ocorreu um número menor do que 3, quais são as chances? Menores que 3, só tenho o 1 e o 2. Ou seja, eu só tenho 2 chances. Ou sai o número 1, ou sai o número 2. Agora, nós vamos calcular a probabilidade, que é os casos favoráveis, 2 casos só, dividido pelo espaço amostral, que é o total. Então, vai ficar 2 sobre 6. 2 dividido por 6, eu posso simplificar por 2, não posso? 2 por 2 é 1 e 6 por 2 é 3. Posso colocar o resultado em fração e também posso colocar o resultado em porcentagem. Então, a probabilidade é 1/3, ou seja, 1 a cada 3. E eu tenho a porcentagem. 1 dividido por 3 é uma dízima periódica, 0,333 infinitamente. Então, para passar para a porcentagem, nós vamos, né, colocar o mais próximo. Vamos arredondar, multiplica por 100, então o mais próximo é 33%, tá? Na hora de arredondar, a gente sempre olha para o próximo número. Vou arredondar 2 casas, o próximo número é sempre 3, lembrando disso. É uma dízima periódica. O próximo número aqui é 3, certo? Para eu parar nessa casa decimal aqui, ó, nas 2 casas decimais, o que que eu faço? Analiso o próximo termo. Se ele for maior ou igual a 5, então eu arredondo para 0,34. Mas nesse caso não é maior ou igual a 5, é menor que 5. Nesse caso, então, continua do jeito que está. Então, vai ser 0,33 vezes 100, que é 33%. Tá certo? Essa é a chance de ocorrer um número menor do que 3 no lançamento de um dado. Tá ok? Então, viram aí que é possível várias
calcular a probabilidade de vários eventos? Então, a gente calculou da ocorrência de ser par, calculamos a ocorrência de ser um número menor do que 3 e podemos continuar aí fazendo mais exemplos para que a gente possa praticar aí o cálculo da probabilidade. Mas não esqueça, para calcular a probabilidade, você vai dividir os casos favoráveis pelo total de possibilidades, tá certo? Vamos continuar então? Vamos a mais exemplos, que nós temos aí o exemplo de número 3, tá certo? Olha o que diz aí o exemplo de número 3. Diz assim: numa classe há 10 meninas e 8 meninos. Se a professora sortear um aluno dessa turma, letra A, qual a probabilidade de ser menino? E letra B, qual a probabilidade de ser menina? Vamos lá, então, resolver cada um desses casos. Primeiro, vamos analisar aí. Qual é o espaço amostral dessa turma? Ou seja, se ela vai fazer um sorteio na turma, então todos terão a mesma chance, não é? Então, o que eu faço? Verifico qual é o total dessa turma, ou seja, o espaço amostral. Quem é o espaço amostral? Todos os alunos, ou seja, meninos e meninas. Eu tenho 10 meninas e 8 meninos, então o espaço amostral são quantos? 18. São todos os casos, tá? Todas as possibilidades. 18 alunos. O evento da letra A, eu vou chamar de evento A, tá? O número de elementos do evento A. Ou seja, ser menino. Tem quantos meninos mesmo? 8 meninos. Então, 8. Certo? O que eu faço agora? Agora eu só faço a divisão. Ou seja, a probabilidade, vou responder aqui a letra A, tá certo? A probabilidade de ser sorteado um menino dessa turma será 8 casos favoráveis dividido pelo total, ou seja, todos os alunos da turma. Então, o resultado é 8 sobre 18. Mas eu posso simplificar isso, não posso? 8 e 18 são números pares, certo? Então, eu posso simplificar por quanto? Por 2. 8 dividido por 2 são 4. E 18 dividido por 2, isso é igual a 9. Então, resultado, 4 sobre 9, tá? Essa é a probabilidade. Da mesma forma, eu irei resolver a letra B, tá certo? Então, se eu já tenho o espaço amostral, então eu vou apenas agora mudar e colocar o resultado na letra B, tá certo? Então, vamos lá. Fizeram as suas anotações, então vou apagar aqui o nosso quadro e vamos responder agora a letra B. Melhor, vamos subir aqui. A letra B, nós iremos fazer o mesmo cálculo, só que agora nós iremos fazer para que o resultado seja uma menina. Quais são as chances? Então, nós vamos agora, letra B. Qual é a chance de, nesse sorteio, ser sorteado uma menina? Quantas meninas tem nessa turma mesmo? Nessa turma, nós temos 10 meninas, certo? É o que está falando aqui, ó. Eu tenho 10 meninas. Então, nós vamos colocar aí o número de eventos. Será quanto? Ora, eu tenho 10 possibilidades, casos favoráveis, 10 meninas. Dividido pelo total da turma, ou seja, 18. Vai ficar 10 sobre 18. Ok? Mais uma vez, eu tenho aqui, ó, números pares. Então, eu posso simplificar por quanto? Eu posso simplificar por 2. 10 dividido por 2 é 5 e 18 por 2 nós já sabemos que são 9. Então, tá aí a probabilidade. A probabilidade de ser menino, letra A, 4 sobre 9. A probabilidade de ser menina, 5 sobre 9. Professora, eu posso colocar isso também em porcentagem? Claro, nós vamos fazer isso. Nós podemos também, se tiver, novamente, for uma questão de alternativa, e lá tiver todos os resultados em porcentagem, então o que você faz? Você divide 4 dividido por 9, é uma dízima periódica.
Vai ficar 0,444 infinitamente. Ou seja, multiplica por 100 que nós temos então a porcentagem. Aumenta duas casas decimais. Então, multiplica por 100, o resultado será 44%. A letra B da mesma forma, que nós iremos fazer a divisão. 5 dividido por 9. E 5 dividido por 9, isso é igual a 0,555. Vamos colocar aqui o nosso resultado em número decimal. E depois, nós multiplicamos por 100 para obter a porcentagem. Então, a porcentagem, que é a chance de ocorrer aí, de sair uma menina, é igual a 55%. Mas, lembrando, né, do que eu falei, já que eu estou fazendo aí um arredondamento, certo? Qual é o número decimal que nós temos aqui? 0,555. Vou parar aqui, nessa casa decimal. Então, eu olho para a próxima. A próxima é um número 5 ou maior que 5? É. Então, para arredondar, eu subo um número aqui, ó, que é 0,56. Ou seja, 56%. Tá certo? Ok? Tudo bem até aí? Então, é assim que eu calculo a porcentagem. Então, muita calma nessa hora, é bem simples. Mais uma vez, você vai analisar ali os casos possíveis, os casos favoráveis, tá, daquele evento ocorrer, e você vai dividir pelo total. Então, o cálculo da probabilidade é uma divisão entre os casos favoráveis dividido pelo total de possibilidades, tá certo? Vamos a mais um probleminha aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção agora no nosso VT. Olá, alunos! Hoje irei apresentar a vocês o exemplo 4. Uma sala de aula tem 30 alunos dispostos em 6 fileiras, A, B, C, D, E, F, com carteiras numeradas de 1 a 5, conforme a imagem abaixo. A posição de uma carteira será representada pela letra da fileira seguida do número A1, C5, D2, etc. Observe a imagem. Qual a probabilidade de ser sorteado o aluno que ocupa a carteira da posição B3? Ok, vamos então à nossa solução. Vamos verificar então qual é o total de elementos, né? E verificar quais são os casos favoráveis, tá certo? Ele está pedindo ali, né? Qual é a probabilidade de ser sorteado aquele aluno ali da cadeira B3. Vamos lá identificar então? Mais uma vez, nós vamos trazer o problema aí na cartela para que a gente possa relembrar o que foi dito pela nossa personagem. Então, essa sala de aula já diz aí a resposta do total de alunos, né? Tem 30 alunos. Então, isso aí é o total de possibilidades, tá? No caso, é o meu espaço amostral, 30 alunos. Estão dispostos em fileiras, tá? E cada uma das fileiras é nomeada de A até a F. E também numeradas de 1 até a 5. E nós vamos ver isso na imagem, tá ok? Então, nós temos aqui a imagem que ela citou. Então, nós temos aí o aluno A1, ou seja, nós temos aqui a coluna, fileira e coluna, tá certo? E a gente localiza ele pela letra e pelo número. E aí, qual é a pergunta? Já sabemos que cada um tem a sua posição. A pergunta é, primeira coisa, qual é a probabilidade de ser sorteado o aluno que ocupa a carteira da posição B3? Ou seja, esse aluno aqui, ó, qual é a chance de ser sorteado ele? Vamos lá. Ah, professora, eu acho que eu já aprendi. Então, vamos calcular. Nós temos aí que a probabilidade será casos favoráveis. Ser sorteado quantos alunos? Só tem um aluno que ocupa essa carteira. Ou seja, uma possibilidade, um caso favorável, dividido pelo total, ou seja, pelo total de alunos. Quantos alunos eu tenho nessa sala? 30 alunos. A probabilidade, então, será 1 sobre 30. Tá certo? Só isso, professora? Só isso. Ok?
Se pedir em porcentagem, novamente, se o resultado tiver em porcentagem, você vai fazer a divisão de 1 por 30. 1 dividido por 30, a chance vai ser bem pouco, não vai? Você também é um aluno de uma sala com 30 alunos? Qual é a chance de você ser sorteado? Então, a probabilidade em porcentagem, você vai fazer a divisão. 1 dividido por 30 é 0,033 infinitamente. Passando isso para porcentagem, então a probabilidade você vai multiplicar por 100. E isso vai ser igual a 3%, tá? Arredondando somente para um número inteiro, ok? Pouca chance, não é? Mas é uma chance. Continuando, vamos lá às nossas próximas perguntas. Diz assim, então, a letra B. Qual é a probabilidade de ser sorteado um aluno da fileira E? Quais são os alunos da fileira E? Ou seja, toda a fileira. Todos esses alunos aqui. Quantos alunos eu tenho? Quantas carteiras eu tenho aí? Eu tenho 5, certo? Então, eu vou fazer aqui o cálculo da probabilidade. Quais são aí os casos favoráveis? 5. Pelo total da turma. Quantos alunos eu tenho nessa turma mesmo? 30 alunos. Pronto. Então, aí eu tenho o resultado, 5 por 30. Professora, eu posso simplificar isso, não posso? Isso daí pode ser simplificado por quanto? Por 5. Um número termina em 5 e outro número termina em 0. Então, os dois podem ser simplificados por 5. 5 por 5 é 1 e 30 dividido por 5 são 6. Então, tá aqui, ó. Qual é a probabilidade? 1/6. Tá ok? Então, por que fizemos isso? Porque ele pediu de ser sorteado um aluno da fileira E. Essa foi a pergunta, certo? Então, nós temos aí nessa fileira 5 alunos. Continuando, nós temos, então, mais uma pergunta aqui para vocês. A pergunta da letra C. Diz assim: qual é a probabilidade de ser sorteado um aluno que esteja sentado na primeira carteira de uma das fileiras? Ou seja, qualquer uma dessas carteiras aqui, ó, primeiras carteiras. Temos quantos alunos aí? Nós temos 6. Ou seja, nós temos, para calcular a probabilidade, 6 alunos aí nas primeiras carteiras, tá? Dividido pelo total de alunos. 6 sobre 30. Posso simplificar novamente? Não posso, professora? Pode, porque eu posso simplificar por 6. Resultado será igual, 6 dividido por 6 é 1, e 30 dividido por 6 é igual a 5. A probabilidade, então, é 1/5. Novamente, eu posso passar isso também para porcentagem, não posso? Então, a probabilidade será igual a 1 dividido por 5, e isso é igual a R$1 dividido por 5 dá quanto? Dá 20 centavos para cada, certo? 0,2 multiplica por 100, que nós temos a porcentagem. Então, eu tenho aí 20% de chance, tá certo? Professora, na letra B a senhora não fez também o cálculo da porcentagem. Vamos fazer agora. Pega a fração e faz a divisão. Toda fração é uma divisão. A probabilidade, então, de obter um aluno da fileira E é 1/6. 1 dividido por 6 é 0,1666 e assim por diante. Multiplicando isso, então, por 100, né, que é o número decimal, então eu tenho, ó, 1, 2 casas. Se eu colocar como número inteiro, fica 16%. Se eu for arredondar, então lembrem que o próximo número é maior ou igual a 5, aí você arredonda então para 17, tá certo? Vamos então agora lembrar aí como é novamente o cálculo da probabilidade. Para você calcular a probabilidade, o que você faz? Você divide os casos favoráveis pelo total de possibilidades, tá certo? Isso é probabilidade. E eu agradeço muito a atenção de todos vocês até aqui e nós vamos finalizar a nossa aula.